Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas a Papo de Música, o seu podcast preferido de música erudita no Brasil e no mundo. E é o seguinte, 2011 foi um ano tão movimentado, está sendo um ano tão movimentado, que na metade a gente já achou que tinha necessidade de fazer uma retrospectiva, porque foi o ano em que aconteceu de tudo. Era uma coisa impressionante, bastava João Luiz Sampaio viajar para Nova York que caía um maestro aqui no Brasil. Foi o ano em que John Nash resolveu voltar para a Europa. Foi o ano em que Alex Klein foi-se embora do Municipal sem ter ficado direto. Foi o ano em que Marin Alsop foi entronizada como regente da OSESP. Foi o ano em que Vili Correia de Oliveira esnobou a OSESP, retirou uma obra sua da programação. Foi o ano em que Isaac Karabichevski pegou mais orquestras do que a gente até achava que existissem no Brasil. Nelson Rubens Kunze, você que é o homem que recebe todas essas informações privilegiadamente na sua mesa, no seu desktop, o que está acontecendo nesse 2011 tão frenético musical do Brasil? De fato, foi um ano muito movimentado, né? Tá sendo, né? Tá sendo. É isso, tá sendo. A próxima viagem para Nova York, eu nem sei o que vai acontecer. Você nem falou da Orquestra Sinfônica Brasileira, que a gente já gastou um papo de música inteiro aqui só para falar do USB. Para tentar explicar. E tem a questão do Teatro Municipal, que está mais próxima da gente, né? E eu acho que foi a primeira grande notícia do ano, quando o Alex Klein acabou deixando a direção artística depois de pouco mais de 4 meses ou 5 meses no cargo, e falando algumas verdades também sobre a estrutura que vive o Teatro Municipal. Mas chamar de estrutura já é elogiar, né? Mas enfim. Mas teve coisas extraordinárias também, né? Se a gente pensa em programação, o Festival Amazonas de Ópera, por exemplo, fez a 15ª edição do e festival. Uma das melhores, né? Dá pra chamar de edição histórica essa, né? Eu acho que sim, especialmente porque teve 2 óperas absolutamente fora de série. O Diálogo das Carmelitas e o Tristão e Isolda. O João Luiz Sampaio estava no exterior, mas a gente estava aqui no Brasil e viu o Tristão. Chu, rapaz, eu lembro de você apontando para mim durante a execução do Tristão e Isolda e fazendo o sinal de quem tá com o braço arrepiado. Já na abertura. Já na abertura. Já na abertura. E aí eles tiveram fôlego para 4 horas e meia de Wagner no nível muito alto. E lembrando que a Elaine Coelho tava mal de saúde, ela tava de verdade, de manhã a gente viu ela no hotel, tava realmente quase no ponto afônico e foi lá, botou alguma coisa na cabeça e cantou e foi muito bem. Eu acho que o interessante, não só por fazer já o fato e um feito, fazer um Tristão e Isolda, mas... Fazer nesse nível, né? Fazer nesse nível, numa boa interpretação orquestral, a orquestra tinha dado umas derrapadas antes, né, na 2 semanas anterior, quando ela fez o Pulanque. No bastidor eu te conto por que derrapado. Ah, é? Ixi. Naquele dia teve um jogo de futebol do Campeonato Paulista, alguns músicos assistiram o jogo bebendo e tal, e aí foram sob efeito do Corinthians e Palmeiras pra reta. É o problema, né? Quando é mulher, cachaça e futebol, a coisa não dá muito certo, né? Mas, enfim, quando então ela se foca, se centra, fez um Wagner realmente muito legal, onde já na abertura ali, né, foi muito interessante. Cenograficamente também, o trabalho do Heller, junto com toda a questão da cenografia ali atrás, foi bem bacana. Então, e o principal, né, porque em Manaus, pelo menos, eu já tinha um tempinho que eu não ia, voltei agora, mas de todas as vezes, mesmo quando eles fazem aquelas coisas que deixam a gente puto, então Roger Waters, aquela coisa que é só para causar auê, mas você não tem erro, né? Você vai lá, você vai ter certeza que você, né, vai ver um espetáculo, no mínimo, interessante
e que você sempre volta com alguma boa lembrança de algum dos... Dá pra dizer que tem uma linha de programação ali, né? Eles querem, o negócio não é vamos fazer meia dúzia de óperas, né? Que as coisas são bem pensadas nesse sentido. E é interessante ver, depois de fazer um Tristão e Isolda bacana, como eles fizeram, o Malheiro, inclusive, já conjecturar, como ele afirmou pra gente, que já pensa em fazer ano que vem a Lulu. A partir de uma experiência de um Tristão e Isolda. A questão da linha que você está falando, isso que é interessante. Tem linha, não só porque tem um maestro por trás, que é o Luiz Fernando Malheiro, que pensa e tem critério para programar, mas tem uma programação que continua. São 15 vezes que fizeram o festival. Então, a linha ela se estabelece até pela regularidade em que se programa o festival. Que no Brasil é um milagre, né? É um milagre. Probabilidade. De 15 anos de um festival de ópera no Brasil é algo... De 15 anos de qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, exatamente. E 15 anos de um mesmo secretário de Mesmo cultura no secretário, mesmo né? lugar, né? Isso é mais Basicamente, improvável. Agora, Tristão foi, sem dúvida nenhuma, a cereja no bolo e foi a melhor produção. Agora, o diálogo foi muito interessante. Foi também. Até porque era um título relativamente raro, que foi pouco conhecido e que também recebeu uma leitura super bacana e funcionou muito bem, né? João, nos 15 dias que você ficou no Brasil desse ano, o que você viu? Você chegou a ver alguma coisa? Eu vi, a gente falou aqui do André Heller, vamos falar do Nabucco também, que ele fez em Belo Horizonte. Ah, sim, né? Eu tive algumas restrições ao elenco, mas achei cenicamente muito sólido. Muito interessante, muito sólido. E, enfim, ele agora vai fazer a Valquíria, né? Aqui em São Paulo também, que acho que enfim, a gente pode falar isso daqui a pouco, quando a gente começar a pensar também já no que vem por aí. Você assistiu a Orquestra Filarmônica de Budapeste? A Orquestra Sinfônica de Budapeste? Foi a Orquestra Festival de Budapeste. Eu não assisti. Foi incrível. O Irineu falou que foi o máximo. Foi ligado no 220, a eletricidade dos caras. Nelson, fala aí. Não, é bom, eu achei sensacional. Então, calma lá, deixa eu fazer uma pergunta direta. Qual foi melhor, Budapeste ou Simão Bolívar? A Budapeste, como orquestra, tranquila, resposta tranquila. Irineu? Essa orquestra, Chu, é uma orquestra, é raro ver. Ela consegue fazer fortíssimos sem ser estardalhosa, ela consegue fazer pianíssimos que projetam até o último canto da sala. E esse maestro, Ivan Fischer, é um gênio. Esse cara é um gênio. Aliás, o Ivan Fischer, eu vi hoje no site da Gramophone, ele está concorrendo ao Artista do Ano para o Gramophone Awards, para o prêmio da Gramophone. Né? São 10 artistas que eles escolhem, ele é um dos artistas que está concorrendo. Eu acho que o que tem de semelhante entre as duas, Chu, é que é a eletricidade do fazer musical, assim, como as duas orquestras são galvanizadas pelos regentes. É verdade. Você não vê, eles não tocam encostados no fundo da cadeira. São duas orquestras que tocam na beira na ponta da cadeira. E aliás, a Simão Bolívar aqui na matéria da Gramophone, a gente leu na matéria da Gramophone que se você não leu ainda na revista Concerto, você está perdendo insights e revelações decisivas. Está dizendo que a Simão Bolívar não tirou o nome de orquestra jovem, que agora não tem mais o teto de idade. Então já tem alguns adultos profissionais. Eu e o João Luiz Sampaio, que nesse dia excepcionalmente estava em São Paulo, a gente passou mal com o primeiro violista da Simão Bolívar. Que era uma coisa, tem alguns casos de um nível ali impressionante. Se você pensar que aquelas cordas não são cordas só de uma orquestra sul-americana, mas são todas cordas nascidas na América do Sul. São muitos elementos, não sou solamente eu. Eu jamais imaginava que a gente aqui fosse conseguir ter a cultura de produzir gente tocando naquele nível. Então, eu achei que são dois conceitos que para mim foram muito, muito elétricos, assim, foram muito, muito especiais. Eu não assisti a Budapeste, mas o que é interessante do fenômeno Simão Bolívar e do Damel é que é um tipo de experiência que a gente perdeu, acho que historicamente falando, na música clássica, né, que é uma catarse, ainda mais pensando que é uma força que vem absolutamente por juventude. Né? De uma hora para outra, de repente, a música clássica virou uma coisa de meia-idade, né? De repente você vê uma orquestra jovem com um regente que agora fez 30 anos, né? E um tipo de frisson que eles causam. Que esse pessoal entra no palco é uma coisa que a gente vê em show de banda teen, né? O tipo de pré-recepção que eles têm e
faz acontecer. Não é ao contrário de outras coisas que a gente sabe, que tem um frisson pré-musical. Agora, falando de orquestra jovem e fazer acontecer e ter um resultado musical realmente muito bom, a gente lembra da Sinfônica Heliópolis com o Karabatchevsky. Marcelo fazendo a ressurreição de Mahler, que eu acho que foi um dos grandes acontecimentos também do primeiro semestre. Estavam todo mundo um pouco inseguros, os músicos inseguros, porque estavam trabalhando pela primeira vez com o Karabatchevsky. Ah, sim, eu lembro que eles iam falar comigo no Facebook, porque nos ensaios eles estavam bastante apreensivos. Todo mundo respeita muito o Isaac Karabatchevsky. A gente tem uma amiga que participou dos ensaios que falou que quando ele desce a mão, o som da orquestra já é outro. Mas tinha duas coisas. Primeiro que eles estavam acostumados com o gestual do Tibiriçá, o gestual do Isaac é diferente. Como são músicos jovens, eles ainda não têm essa flexibilidade. E depois o medo dessa grife mesmo, né? Exatamente. E no seu primeiro concerto com o maestro já fazer a ressurreição de Mahler não é pouca coisa. Eu acho que foi um concerto muito bonito. Acho que também tinha a sensação dos músicos querendo fazer, todo mundo na ponta ali da cadeira para tocar aquilo, fazer aquilo acontecer. Quer dizer, acho que ali foi um atestado que a orquestra passou pela mesa, talvez para o público, de que ela quer fazer, de que ela quer atingir uma maturidade, que ela quer multiplicar os resultados que já obteve até agora. Então acho que foi realmente um concerto especial. E logo depois o Karabatchevsky fez também a nona de Mahler com o Zesp. Eu gostei bastante da nona do cara. Eu também, foi muito bom. Questão de andamento, sonoridades, particularmente foi assim dentro desse ciclo Mahler, que de repente vale a pena a gente tentar pegar um dia conversar retrospectivamente, desde quando eles começaram ano passado, mas certamente a nona de Mahler com o Karabatchevsky foi uma das melhores desse ciclo da Mahler com o Zesp, sem dúvida, foi um destaque especial. O dia que o Willi retirou a obra dele da programação. Afinal, Irineu, eu sei que é bem relacionado, levou ele para uma pinga ali no Pirajá. O que ele falou só para você e ninguém mais sabe? Não, o que o Willi me disse é o seguinte. O Willi me disse primeiro que ele achava esquisito programar a obra dele e o regente ia falar com ele. Depois ele falou que ele achou que iam ser poucos ensaios. Ele falou, não, sabia que claro que a Menina dos Olhos é a nona de Mahler. Aí já são 4 ensaios, minha peça é complexa. No primeiro a peça não é nem ensaiada. Ele falou, olha, já tocaram essa obra uma vez mal, eu não quero auto-engano, eu não gosto de enganar ninguém, não quero ser enganado também. Se for para fazer mal, eu prefiro que não toquem. Estrelismo não, uma questão que se pergunta é que o ritmo da USESP tem sido bastante intenso e tudo se faz em uma semana em poucos ensaios. Né? Foi uma pergunta que eu fiz na ocasião de fazer a matéria com a Mary, né? Se é um número suficiente. Ela deu a entender que para certas coisas ok, mas que todo e absolutamente qualquer programa ser nesse esquema de entra terça de manhã para quinta de noite tá baixando o braço na estreia, né? Pode não ser a solução para tudo, sim, não é mesmo. Né? Muitas vezes um dos ensaios é público, ou seja... o ensaio de quinta normalmente é público. Ou seja, então quase o maestro vai parar a orquestra e vai brigar com a orquestra. O que está acontecendo é que cada vez mais o concerto de quinta é um ensaio geral, né? Eu particularmente confessarei que eu podendo costumo evitar o de quinta. Evitar o de quinta, exatamente. Não é por nada contra ninguém, mas nos outros dias está mais pronto. A própria abertura da temporada também, com a nona de Beethoven, o de quinta foi muito menos interessante do que o de sexta. Depois. E mesmo a quinta do Mahler com a Marin... Aliás, aqui... Né? Até a Marin falou que não... Né? E o de sexta, pude ir nos dois, o de sexta foi outra música. Mesa redonda, o futebol debate. A quinta da Alsop e a quinta do Porto. Quinta da Alsop. Chu. Quinta do Porto. Eu só vi a do Porto, eu devo confessar que gostei e não gostei pouco. Mas eu não vi a da Alsop. Mas assim, por quê? Agora cada um argumenta o outro. Nelson, eu gostei da do Porto também, tá? Especialmente a do Porto mostrando lá músicos excepcionais, um primeiro trompista que falta no USESP, né? Um primeiro trompista que parecia que estava tocando flauta, com uma versatilidade impressionante e um som lindo, uma coisa muito bonita. E como a gente sabe, as trompas são muito exigidas em qualquer sinfonia do Mahler, especialmente nessa aí, no primeiro movimento, terceiro movimento, muitos solos. Então, eles têm solistas muito bons.
O que eu acho que não foi tão bom, o maestro, eu tenho a impressão que ele é um maestro que, até no próprio gestual dele, ele parece que ele fragmenta muito a música. Então me faltou um pouco uma concepção mais integral da leitura da quinta, que a Mary, ao contrário, soube fazer muito bem. Eu gostei muito da Mary Nalsop. Eu acho que talvez não tenha sido uma quinta brilhante, mas ela foi foi uma leitura muito consistente e com uma resposta muito boa da orquestra. Eu preferi, assim, contra a balança, eu preferi da USESP. Eu não acho que da USESP foi ruim. A de quinta-feira eu não colocaria nessa balança, pegaria até a de sexta, que eu gostei. Particularmente, eu até gostei do desempenho das trompas na USESP, nessa quinta em específico, né? Não foi o que me incomodou. Eu acho que a questão, resumindo em poucas palavras, o porquê que eu gostei de um e mais do outro, eu acho que o Christoph Koenig, do Porto, ele tem a orquestra, é dele, ele ensaia, foi uma peça que eles prepararam para essa turnê, então, uma metáfora assim, ele tá dançando com alguém com quem ele tem familiaridade e ele sabe como levar a orquestra. Né? Eu até brinquei que foi uma quinta com mojo, foi swingada onde precisava ser, o scherzo, a valsa foi super bem tocado pela Porto, foi realmente muito interessante nisso. É uma orquestra que tem probleminhas? Tem. Tá? E eu acho que justamente o porquê que eu não acabo optando pelo da USESP, não por problemas sérios, mas acho que justamente por essa falta de familiaridade, de alguém que está, né, a Mary pegando para a dança pela segunda vez, alguém que está conhecendo agora, então ainda faltou familiaridade, faltou tempo de ensaio, talvez, para trabalhar mais detalhes, que eu acho que aí nesse concerto da USESP, né, ficou um pouco a dever, principalmente nessa questão dos detalhes e na integração, regente e orquestra, né, dentro de uma dança 2 aí que podia ter sido mais fluida. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Agora, o pessoal da Sinfônica do Porto convidou a gente para conhecer um pouco mais do projeto deles. Lá no dia anterior, fomos jantar, fizemos um jantar na... Eu pensei que todos tinham sido convidados para ir para Portugal conhecer a Casa da Música. A casa, eu tive lá, a Casa da Música é impressionante. Não, isso que eu ia falar. É impressionante. Fala aí, Nino. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Tanto que essa orquestra já teve vários nomes, agora eles já estavam até um pouco apreensivos, porque durante muito tempo eles foram a Orquestra Sinfônica Nacional do Porto, e agora eles resolveram pegar a grife da Casa da Música. Casa da Música. Que é um projeto do arquiteto holandês que é deslumbrante. Lá por dentro também é um negócio. E uma programação ambiciosa. Sim, eles têm vários grupos residentes, não é só a Sinfônica. Grupo de música contemporânea, grupo de música antiga e grupo de jazz. Sim, tem coro, que é o Paul Hiller que rege, assim. Então é quase que um centro cultural voltado à música. Ah, lá não quiseram acabar com música contemporânea? Parece que não. Olha. Parece que e depois falam algumas coisas sobre a inteligência dos portugueses, né? O problema é que nós que fomos dominados, né? Deixa pra lá, né? Olha, teve coisas de música de câmara de nível altíssimo. Achei o Quarteto Emerson, como de hábito, uma experiência muito especial. Não pude ir, infelizmente. Você estava viajando, João? Estava viajando, mas João Luiz Sampaio viu em Nova York, a gente fez Nova York aqui. Eu achei, a gente já falou antes, o Mozart Piano Quartet, achei bem especial do Paul Rivinius. O Red Collective, né? Foi um concerto. Eu achei o quarteto do fim dos tempos deles, eu achei finíssimo. Finíssimo. O que aconteceu ali como frase, uma coisa muito especial. Tá muito especial. Lá em Campos eles fizeram a Oferenda Revisitada. Tudo isso tem em CD, inclusive, mas ver ao vivo foi bem impressionante, né? Eles fizeram uma coisa bem ousada. Né? Foi um pouco a ideia, né, do Pierre Boulez, quando fundou o Domaine Musical, eles tinham essa ideia de fazer música nova e botar um Gabriele, mesmo Oferenda Musical, fez parte nisso. Mas eles tiveram uma ousadia bacana de fazer uma reinstrumentação finíssima da Oferenda Musical, foi muito interessante, muito bem tocado. E fizeram o Pierrot Lunaire, né? Que numa leitura muito especial. O Pierrot Lunaire ano que vem fará 100 anos, né? O Pierrot Lunaire ano que vem fará 100 anos. É um argumento do Boulez para dizer que nós vivemos num século, na verdade, muito lento, porque obras de 100 anos atrás a gente não assimilou ainda. Não assimilou ainda.
E o que assim me surpreendeu positivamente foi a leitura da soprano lá, né, a Janssen, né, na verdade não uma impostação lírica como a gente está acostumado e com isso criando uma interação com o grupo muito maior, foi muito bacana, foi, acho que assim, de curtir mesmo, a vez que eu mais curti o Pierrot Lunaire, foi Se bem que vamos muito especial. fazer jus, eu também gostei muito quando o nosso JN, vulgo John Nashlin, fez com a filha do Pousser, do compositor Pousser, na Sala São Paulo. Tudo bem que ele falou que o Pierrot Lunaire era dodecafônico, e não é, mas isso só o sobrinho e o neto pode fazer. Mas foi também uma execução bastante, musicalmente falando, foi bem interessante. Acho que a gente tem tido sorte com os Pierrots Lunaires e os quartetos do fim do tempo que a gente tem pego aqui no Brasil. E o mico do primeiro semestre? Tem um monte de micos. Alguém viu algum concerto Tortelier esse ano? Não. Alguém sentiu falta de ver algum concerto do Tortelier esse ano? Olha, Os micos do semestre tem muitos micos institucionais, né? Eu acho que entre Roberto Minchuk e Alex Klein, assim, dois músicos que a gente respeita enormemente, que tem uma enorme carreira, mas todo o desgaste que aconteceu com os dois aí no começo do ano são sérios concorrentes aí, né? Acho que a lambança da USB, que a gente já comentou aqui, enfim, com certeza é candidato. Mas acho também a passagem muito rápida, né, do Klein pelo Municipal também deixou todo mundo um pouco perplexo, né? Porque foi um anúncio que quando ele chegou foi com planos muito altos, né? E a queda foi gigantesca e muito rapidamente, né? Então acho que também foi... e de novo, é sempre muito triste, né? Porque são nomes que... e aí a gente não tem que substituí-las, né? São as promessas, né? Que quando, enfim, é a vez deles... Enfim, a bola tá com eles, está na marca do gol e de repente, né, joga para muito longe. E jogou longe do gol. Não, eu acho também que um acontecimento importante que nós temos que torcer para não ser um mico é a transformação do Teatro Municipal em fundação. Eu ia falar isso mesmo. E, enfim, foi um fato importante, a gente não sabe exatamente o que isso significa, o que isso vai significar daqui para frente, isso não está claro ainda. Então basta a gente torcer para que não tenha sido um grande mico. Né? Eu ia falar exatamente isso, até para a gente terminar com uma nota positiva, eu acho que é uma janela que se abre, né? E com uma grande esperança de que isso traga todas as transformações que a gente tanto deseja para o Teatro Municipal, em termos de flexibilidade, em termos de aporte de recursos públicos, de criar uma estrutura que funcione para a produção artística. A gente tem agora um diretor artístico, que é o Abel Rocha, que é uma pessoa preparada. Então, será esse agora, finalmente, o raiar do novo Teatro Municipal em seu novo centenário? Foi que eu tô no ponto, a gente levanta, toma aquele banho e toma o dentinho. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.